Começa agora seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base na nossa lição jovem, contexto bíblico, a lição jovem da Escola Sabatina. E o tema desse trimestre, gente, tá incrível. Nossa temporada já iniciamos aí, já há 2 semanas, começamos a esquentar aí os motores para continuar mergulhando fundo no tema da imortalidade. Como, quando e por quê? Qual é a visão bíblica sobre esse assunto? Quem sabe uma das respostas mais necessárias e profundas que o ser humano precisa ter claro em sua mente, o que é que Deus planejou para você após a morte? O que é o conceito bíblico a respeito desse assunto tão importante para cada jovem? E o tema dessa semana também está imperdível. E eu estou aqui muito feliz, gente, porque estou acompanhado de uma galera que representa muito bem você aí na sua igreja. A gente está vivenciando, é claro, um final de semana especial, até onde eu sei, essa na minha contagem, acho que é isso, né? A gente está aqui bem animado porque estamos celebrando aqui uma data muito especial, 170 anos da Escola Sabatina. Inclusive, eu estou aqui com aquele que representa aí esse ministério tão necessário, do qual a gente faz parte aqui, o podcast No Contexto. Ele existe para ser uma ferramenta a mais, para estimular nossos jovens a estudar a lição da Escola Sabatina. Por sinal, a lição foi criada aí por Tiago Watt, historicamente, pensando nos jovens, e a gente fica muito feliz por poder participar dessa história tão linda, desse coração da igreja, e é um prazer receber aquele que representa esse ministério aqui, um dos que estão sob sua responsabilidade, pastor Leonardo Barbosa, nosso líder da Escola Sabatina aqui para Paulista Leste. Muito obrigado, amigo, pela presença. É um prazer receber você aqui também, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, pelo prazer de estar aqui entre amigos. E é interessante nós olharmos todo esse contexto da lição da Escola Sabatina, lembrando, pastor, que neste ano, agora nesse mês de outubro, nós estamos completando 170 anos da Escola Sabatina. Que legal, cara. E dia 9 agora, de outubro, nós teremos o Grande Maná. Legal. Onde nós podemos nos lembrar que podemos realizar as assinaturas. Pão quentinho do céu todo dia, né? Vai estar ali. Muito e vai bom. ter um programa super especial na sua igreja. Todas as igrejas da Associação Paulista Leste estarão com um plantão missionário ali para fazer as novas assinaturas. Estamos aqui para poder falar um pouquinho dessa bênção, que é o nosso pão matinal espiritual. E também para apresentar amigos. Temos aqui o Fabiano, que é o regional jovem da nossa Associação Paulista Leste, da primeira região. Ele é auxiliar de coordenação do Colégio da Vila Matilde. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor Leonardo, pastor Fabrício. Ó, nós aqui outra vez, acabamos de participar do anterior. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? É um prazer estar aqui e cada vez mais adquirindo conhecimento, ou compartilhar um pouquinho que a gente estudou durante a semana com jovens aí, né? E, como o pastor falou, além de estar com os amigos aqui, estamos aqui com a jovem Varolosa, ó. Vai virar meme isso aí, viu? Vai virar meme, vai virar meme, vai. Ela que tá virada à noite, trabalha lá no... Tá virada no giraia aí, viu? Dormiu nada. Veio do plantão direto pra cá. Esse é o tipo de jovem da PL aqui, viu, rapaz? Comprometido com a palavra. Como diz, se não for assim, a gente não quer, né? Olha, que ela que trabalha lá no hospital, é adventista da Liberdade, né? Frequenta a igreja do Bonifácio, auxilia na ASA. Olha também. aí. Caleb Opa, também tá a camisa do Caleb aqui. Falou da asa, estamos aqui de volta. É verdade. É que auxilia. Deus abençoe você. Seja bem-vindo aí, Yasmin. Amém. Obrigada pelo convite, pastor Fabrício. Obrigada a todos que me receberam aqui. Agradeço, a gente agradece. E quero mandar um beijo pra minha igreja. Olha aí. É isso aí. Igreja top, hein? José Bonifácio, uma galera bem focada ali, clubes ativos, jovens também que trabalham bastante, muitos Calebs. Tem vários amigos lá, hein? É isso aí. Bem. Frequentei muito quando era pequenininho. Acho que eu encontrei sua mãe um dia desses lá, viu? Foi, ela mandou pra mim que você tirou uma foto. Me batizei lá do Bonifácio. Eu fui batizado lá no Bonifácio. A igreja é muito, muito legal, aquela igreja. Obrigado, Yasmin, por estar com a gente aqui. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Obrigado aí pelo esforço para estar aqui com a gente. Mantenha-se acordado aí até o final da... Se Deus quiser. Obrigado, você é demais. Obrigado mais uma vez, tá? Bom, gente, a gente está aqui dando início a essa sequência de estudos, né? Continuidade a essa sequência de estudos. Não esquece aí de perseguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram,
Jovens Adventistas, APL, tá bom? E também no canal do YouTube Paulista Leste, você acompanha todos os episódios, né? A minutagem para você acompanhar ou voltar naquilo que você achou interessante, alguma ideia, algum insight. A gente está celebrando, né, o aniversário da Escola Sabatina, e a gente desafia e agradece, né, pastor Leonardo, a cada professor, cada diretor da Escola Sabatina e também aos nossos professores da Escola Sabatina Jovem que tem dedicado e tem usado também essa ferramenta, esse recurso. Tem vídeo diário, tem vídeo semanal, tem o podcast, tem áudio, tem vídeo, em áudio sempre no início da manhã, às 9 da manhã, e em vídeo sempre a partir das 2 da tarde, para você aproveitar já no começo da semana a lição da próxima semana. Bom, a gente queria iniciar esse momento aqui de estudo da Bíblia, né, de bate-papo em torno da lição da Escola Sabatina. Com uma oração, eu queria pedir para o pastor Leonardo que orasse e pedisse a bênção de Deus para a gente. Vamos lá. Amado Deus, nós estamos aqui neste momento porque acreditamos na Tua graça e na Tua misericórdia. Amém. Mas, acima de tudo, nós queremos pedir a unção do Teu Santo Espírito para podermos ser dignos de estudarmos a Tua palavra. Amém. Conceda-nos, Senhor, sabedoria dos altos céus para que possamos passar aqui estes minutos da melhor maneira possível, Amém, Deus. recebendo as bênçãos diretamente das Tuas mãos. Esteja também com nossos amigos que nos assistem, aqueles que estão nos ouvindo, que todos possam ser agraciados com o poder da Tua palavra. Amém. Amém. Dá-nos a Tua graça e Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Beleza, gente, eu vou ler aqui o nosso texto base, depois a gente vai aqui para... Dorme não, Yasmin. eu vou ler aqui o texto base. Eu recomendo que você leia o capítulo todo, 1 Coríntios capítulo 15, para dar uma visão geral da lição dessa semana, do episódio, que tá fantástico, gente, tá? Vale a pena você parar, pensar na definição de alguns termos aqui que vão influenciar diretamente na sua compreensão sobre esse assunto tão importante. O tema da lição dessa semana é as chaves do Hades. Não é o Hades lá, aquele suco não, viu, gente? É outro esquema aqui, viu? Outra palavra. O que essa palavra representa? O que ela representa na Bíblia? Qual o significado dela? E é muito importante que a gente tenha isso claro em nossa mente. O texto base da semana está em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler aqui a partir do verso 50. Eu acho que já vai dar uma compreensão um pouco ampla sobre o tema dessa semana. Ele diz assim, olha, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo o mistério revelado. Ele vai revelar para nós aqui, olha. Ele fala assim, ó: eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, as suas prisões ou as suas cadeias? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, mas a graça que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto da última parte. Portanto, meus irmãos, mantenham firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho nunca será em vão ou inútil. E é interessante, né? Porque esse texto bíblico fala de vida e vida eterna. Fala que um dia essas portas do Hades, né? Desse lugar escuro, a gente vai entender um pouco mais sobre ele aqui, sobre esse tema, será quebrado, não irá deter os filhos de Deus, né? E Paulo revela um mistério lindo aqui, né? Dizendo que aqueles que morreram irão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E diz quando isso vai acontecer. Esse texto responde um monte de perguntas da lição desse trimestre, né? Mas é muito legal poder saber que a Bíblia apresenta para nós, sim, a realidade de que o ser humano poderá voltar à vida. E isso acontecerá por ocasião da ressurreição, quando a última trombeta tocar, quando a voz de Jesus ecoar os céus e os mortos irão ouvir a voz dele, né? E irão ressuscitar primeiro. E a Bíblia diz que eles sairão da sepultura declarando. Imaginou o pessoal levantando da sepultura e dizendo assim: olha, cadê morte?
E aí, mano? Cadê você? Fantástico. Você não vai prender a gente aqui para sempre, não. A gente não vai viver morto para sempre, a gente vai viver agora eternamente. E esse corpo que era corruptível foi para lá todo machucado, virou pó, ele sairá de lá glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, imortal, é o que diz a Bíblia. Quando é que essas chaves serão quebradas? Na realidade, a Bíblia até diz que alguém já tem essas chaves nas mãos, não é? O que é isso? O que é as chaves do Hades? Com base aqui, gente, na nossa tirinha da semana, que você já deve estar acompanhando também na sua tela aí, no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Eu queria ouvir de vocês aqui. Eu sei, gente, que alguns memes aqui, alguns, dependendo da idade, já fica meio que boiando, né? É normal, viu, gente? É a idade. Então vamos aqui vamos para quem pode ajudar, né, gente? Yasmin, qual foi a sua impressão? Esse aqui tá meio que meio que explicativo aqui, mas tem algumas frases que parecem tão simples aqui para alguns não é, né, gente? Não vou nem revelar quem é. Mas tudo bem. Qual foi a impressão que você teve aí da tirinha da semana? Eu percebi que o rapaz que tá no leito, ele tá enfermo, ele tá morrendo praticamente. E aí os amigos deles foram visitar ele. E aí ele agradece aos amigos dele. E um amigo dele fala pra ele que eles zeraram a vida. Eu creio que eles fizeram muitas coisas boas. Tanto pode ser pra Deus, ou que eles conquistaram muitas coisas boas, né? E aí, já na segunda tirinha, esse rapaz que tava enfermo, creio que ele morreu, ele tá na frente da sepultura e um anjo feio veio buscar ele. Então, no caso, ele ressuscitou e agora sim ele zerou, só que pra vida eterna, né? Então, esse esquema aí de zerar a vida é tipo você realizar algo. Uma conquista. Uma conquista a ser alcançada, né? Diz que os cristãos, aqueles que creem em Jesus, mesmo que morra, viverá, né? E é interessante porque a tirinha já dá um spoilerzinho de como será, né? O resultado final daquele que pode dizer de uma forma assim um pouco mais moderna, zerei a vida, né? Conquistei o que eu queria conquistar, que era a vida eterna. Vamos àqueles que são os especialistas, né, gente? Pessoal que tem mais experiência, conseguiram extrair mais alguma... Porque todo mundo olha pra tirinha e tem uma perspectiva diferente, né? É incrível. Você olha e começa a ter tem alguma coisa que você tira de diferente aí, alguma lição que você conseguiu extrair. Fabiano, conseguiu tirar alguma coisa diferente aí? Consegui sim. Bom, para não ser repetitivo, né? O que eu entendi é que a primeira vez que eu vi essa tirinha, eu resumi assim, bom, existe 2 mundos aí, terreno e o celestial. Primeira coisa, então o rapaz ali tá doente, como a Yasmin falou, foi a primeira coisa que eu identifiquei, os amigos ali visitando, batendo papo, cumprimentando. Mas num estado bem complicado, bem né? complicado, já logo entendi. E na outra, ele aí num outro local, num outro lugar com um anjo. Então, ali supostamente ali no céu, sendo recebido pelo anjo, ou um outro local, pelo menos assim que eu... Ressuscitando, tá aqui a sepultura aqui, exatamente, né? Ressuscitando. Então, ali eu consegui identificar 2 locais aí, que existe aí uma morte e vida. Ok, e você, Léo, o que é que você conseguiu extrair aí? De acordo com a nossa assessoria de comunicação, houve uma Ali mancha de meme, viu? Ali, Cê é louco. se não manja, ela cria o meme. ela consegue, ela tem o poder disso. Eu acho muito legal o contexto como é apresentado. Você vai, faz as suas coisas, você tenta, você luta, você conquista. Conquistou, nós zeramos. Então, eu tenho que partir para uma nova fase da vida. Uhum. E a nova fase, nós não temos uma próxima nessa terra. Uhum. A próxima, quando ela acaba aqui já. Quando ela acaba, terminou. Quando nós zeramos a nossa vida aqui, começa agora o passo para a eternidade. Aí nós vamos dar início a um novo ciclo e um novo jogo que não tem fim agora. Nossa, sem nenhuma fase mais, né? Não acaba mais. Aí, fantástico, né? É um jogo eterno. Muito bom, né? Então é isso aí. Então a gente já de cara aqui percebe, né, de que neste mundo as coisas realmente elas têm fim, né? Elas têm despedidas, né? Por mais que a gente zere, curte, né, aproveite, vivencie, mas elas vão ter um fim, né? Mas é legal saber que o fim para aqueles que creem em Jesus não é a sepultura. O fim não é aquela lápide ali escrita ali em mármore para sempre, vai ficar ali guardado. Não, não, não. Isso não vai prender aquele que crê em Jesus para sempre, porque, segundo o texto que a gente acabou de ler, diz que a morte já foi derrotada, né? Esse estado de decomposição, de corruptibilidade, de um ser humano que acaba, é finito, segundo a Bíblia, quando Cristo voltar, quando a última trombeta tocar e quando a gente ressuscitar, vai se iniciar de fato uma fase que não vai terminar nunca, vai ser eterna.
Até a cara é diferente. A cara do cara aqui na cama, aqui, gente, tá com soro todo arrebentado. Todo aqui. lascado, Um né? prontuário aqui, tá aqui, quase escrito assim, morte, vai morrer o infeliz aqui. Aqui ele acorda feliz, animado. É o mesmo, viu, gente? Não é outro não, viu? É uma Semblante alma, não é o diferente, mesmo. né? É o mesmo corpo, só que transformado. Um corpo doente, agora um corpo saudável. Né? Tudo transformado, revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Por sinal, pastor Léo, me ajuda aqui. Essas definições aqui desses termos aqui a lição já traz aqui as chaves do Hades. Você poderia nos ajudar aqui a nos contextualizar sobre a definição de alguns termos aqui apresentados na Bíblia? O que eles significam, o que eles representam? Que tem hebraico, tem grego. Enfim, me ajuda aí. Você que manja aí de hebraico e grego, a gente não sabe não, mas a gente traz os caras que sabem, né? É Essa isso aí. parte de linguística, ela é interessante, mas não é muito meu forte. Mas Qual é o contexto aí da nós lição? temos a compreensão do limite do que precisa. Vamos lá. Essa parte que é apresentada das terminologias em hebraico e grego, Sheol, Hades, que são as mesmas palavras, mas num contexto no hebraico e uma no grego. Há uma distorção em alguns movimentos dizendo que pode ser aplicada para uma pretensão de uma vida após a morte. Ou de um sofrimento eterno, sofrimento ou um lugar eterno. onde o pessoal E isso queima daí, ali, sei lá. aonde você vai passar por um período da tua vida em que você vai sofrer. Consciente, você morre De uma e fica ali forma sofrendo consciente. conscientemente. E, na verdade, quando você vai para a aplicação do Sheol e do Hades, você vai ver que quer dizer sepultura, lugar onde habita o morto. São palavras concretas. Mas o grande contexto é que eles querem usar a terminologia da palavra e fazer para uma aplicação filosófica grega, aonde eles colocam o contexto platônico, o contexto de Aristóteles, dentre outros, fazendo a menção que o ser humano é algo imortal. A mistura da divindade com o humano, aonde eles querem deturpar o contexto do que a Bíblia ela aplica de uma forma fiel. E quando nós olhamos aqui, a lição vem dizendo assim: não podemos determinar o significado de Hades segundo como ela era usada por filósofos gregos, como Platão e Sócrates, mas em seu próprio contexto bíblico. A Bíblia ela se autoexplica. É a sola escritura. Então não há necessidade de pensamentos filosóficos, dentre outras coisas, Para interpretar ou para entender. Interpretar ou entender. Às vezes nós queremos buscar uma filosofia para dar uma analogia daquilo que nós desejamos e não verdadeiramente daquilo que é a realidade. E este é o maior perigo. Quando nós usamos a Bíblia para defender aquilo que nós queremos, mas da forma como nós desejamos e não como ela deve ser aplicada, nós caímos num risco mortal. E de dizer o que ela não quer dizer. E isso é uma das coisas que me chamou atenção. Antes de eu entrar aqui para a gravação, um pai ele acabou me mandando uma mensagem. Uma menina de 15 anos faleceu há 2 meses atrás, lá na zona norte de São Paulo. Eu tive o privilégio de batizá-la, de ser pastor dela. Ela estava lá no Nordeste. E ela iria fazer agora 17 anos. Foi há 2 meses atrás, ela ia fazer 17 anos hoje. O pai me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu tenho que te falar uma coisa. A lição da escola sabatina desse trimestre, que foi do trimestre anterior, do Crisol, está sendo um bálsamo para o meu coração hoje. Porque hoje eu estou entendendo o plano de Deus. E essa lição aqui vai dar continuidade nisso. Então, por isso que eu falo, às vezes as pessoas não entendem. Nós precisamos ter um contato íntimo com Deus, mas como Ele quer. E não da forma como eu desejo. Eu posso usar a Bíblia para vários aspectos, defender N posições, mas qual é a verdade absoluta sobre isso? E aqui nós vamos terminar aqui na parte principalmente do Sheol. O Sheol tem sido traduzido de várias maneiras. Sepultura, inferno, cova, mundo dos mortos, mas a palavra grega correspondente a Hades, ela aparece 11 vezes no Novo Testamento e apenas uma vez na parábola do rico e Lázaro. Os movimentos evangélicos, eles defendem a vida após a morte pela parábola.
E não pelas outras 10 vezes. E não pelas outras 10 vezes. E esse é o maior erro nosso de acharmos que uma parábola, um contexto, uma alegoria que é Um contexto apresentado simbólico. deve ser defendido como se fosse uma doutrina. E a Bíblia, ela defende. Para muitos que estão podendo nos ouvir agora, nos assistir, pode estar se deparando com essa verdade pela primeira vez. Mas a morte é algo que tem data para acabar. Todos que morrem são descidos à sepultura e ali a sua memória ficam ali. Mas como o pastor disse, no dia da volta de Jesus, quando o arcanjo Miguel soar aquela trombeta, ali a morte cessará eternamente. E nós teremos o prazer de viver uma eternidade ao lado desse Deus. Ok, então o Hades não é um lugar de tormento, mas Não. é o final, é o lugar onde a pessoa que morreu é depositada, né? A cova, o Isso. buraco, é o dormitório, certo? A Bíblia também traduz ela de inferno, que é um lugar de silêncio, um lugar onde a pessoa é colocada para se deteriorizar, né? Vamos dizer assim. Na minha terra chama carneira. É isso aí. Mas assim, é interessante uma Bíblia, né? A gente cria um conceito filosófico tão assim, né, tenta aumentar para tentar vender essa ideia de que existe sim um lugar de tormento. Se tem um lugar de tormento, então a alma da pessoa não morre, ela continua viva e ela vai ter que sofrer ali para poder pagar os seus pecados, né? Ou vai para o céu direto. E a Bíblia diz que não. Então, e interessante, né? Porque esse conceito, né? Eu queria até que as meninas nos ajudassem também a ampliar aqui, para compreender aqui a parte de compreender um pouco melhor. O pastor Leandro até citou já as duas palavras, né? Sheol e Hades. Por que essas duas palavras? E qual é a compreensão, Yasmin, que você conseguiu extrair para você pessoalmente aí da lição aqui, dessa parte do Compreenda? Eu entendi que Sheol e Hades basicamente são a mesma coisa, se refere à morte, só mudam o Antigo Testamento, que é o Sheol, e o Novo Testamento, que é o Hades. E é mais ou menos isso. Eles fazem essa analogia, e não como o pastor falou, não é um lugar de tormento, é um lugar onde, depois que você morrer, você vai ficar lá até a volta de Jesus, para ele poder Nos chegar. ressuscitar. Sim, isso mesmo. Ok. Bom, é interessante também, né? Porque até o texto que a gente leu agora há pouco, né, diz que Jesus tem. Acho que termina aqui, finalzinho aqui da lição aqui, da parte de Compreenda. Tenta descrever essa ideia de que Jesus ou a igreja tem o poder ou a chave, né? A chave contra o Hades, né? Ou contra a sepultura, ou contra a morte, né? E que as portas do Hades ou do inferno, né? Ou da sepultura não irão prevalecer contra Deus, contra a sua igreja, contra Cristo, né? E é interessante porque a lição fala de as chaves do Hades, né? E quem tem as chaves do Hades, ou do inferno, ou da cova, ou da sepultura? Jesus tem, né? Ele já demonstrou ter poder sobre a morte, né? E é interessante isso porque essa é uma evidência de que tanto no Velho Testamento quanto no Novo, quando ele usa essas palavras distintas, né? Mas com o mesmo significado, é para dizer que a morte, sim, ela é o fim de todo ser humano. Mas para ter um novo início, um novo começo, a gente só tem uma forma, só tem um meio para voltar a ter vida de novo, né? E não está em alguma matéria que sai da gente, ou uma parte do nosso ser que não morre, não. É somente através de Cristo, que tem o poder contra as portas do Hades, né? Ou as portas do inferno. Pastor, o interessante é o seguinte, o senhor falou aqui, no finalzinho da lição, fala que quem tem a chave do Hades é quem? Jesus Cristo. Não é isso? Né? E eu fui fazer uma pesquisa também para tentar entender melhor o que significava, o que era isso, né? Então, ó como que é interessante, até isso o inimigo usa, né? Na mitologia grega, se você for pesquisar, eles criaram, existe um deus que chamava isso Hades, que tinha esse mesmo nome, e qual que era a função dele? Cuidar do local ali de tormenta, dos mortos, né? E, na verdade, não. Então, é mais uma vez o quê? O Satanás, o inimigo, querendo enganar. Vender a ideia, né? Vender a ideia que existe outros deuses, existe um outro Deus aí que tem o poder da chave de controlar a alma, cuidar do espírito. E, na verdade, não. A gente sabe quem é o único que tem poder de fazer isso é Cristo. O causador da morte nessa terra foi Satanás. Por ter conseguido fazer com que o pecado se adentrasse nesse mundo. Mas Jesus, quando ele veio para morrer por nós, eu gosto da analogia que foi aplicada na lição. É como se Jesus fosse o chefe de um lugar, Satanás fosse o carcereiro, tomasse conta dos prisioneiros, morreu, tá preso, tá ali.
lascou todo mundo. Daqui ninguém E sai. Ninguém sai. A chave tá comigo, não vai abrir. Isso. Jesus vem, morre, fica preso, mas ele é o primogênito dos mortos. É o único que teve em sua essência e poder de se auto-ressuscitar, ter o poder para isso. E quando ele ressuscita, ele toma das mãos de Satanás as chaves da morte e faz com que agora as pessoas tenham a esperança de poderem ser libertas eternamente da morte. Mas para isso você tem que estar interligado a quem? A Cristo. Exatamente. E esse contexto que é apresentado, principalmente de Hades, dessa mitologia da grega, é para tentar fracionar a questão da tua vida aqui. E principalmente de colocar o seguinte, ó, se não deu certo aqui, você vai ter uma chance depois. E uma das coisas que eu ouvi que são a maior convicção que eu tive até hoje. Todos nós temos apenas uma vida. E uma vida para dar para Deus. Não vai ter uma segunda chance. Uhum. Ah, não, pastor, mas eu caí, eu pequei, eu errei. Não, você está dentro do contexto da única chance. E isso é o que importa. Enquanto a vida, você tem chance. Selou a vida, aí esse julgamento vai caber a Deus e nós não sabemos do desfecho final. E a lição ela traz isso de uma forma muito coerente, mostrando que o solucionador da vida e o solucionador da morte, o originador da vida e o solucionador da morte é a mesma pessoa, é Jesus. E ele que consegue trazer a paz, a tranquilidade e principalmente o nosso objetivo de sermos eternos. Então, o Sheol não é um lugar de tormento, né? No Antigo Testamento, né? Vês, Yasmin? Sim, não é. É um lugar de decomposição, né? Um lugar onde as pessoas que morrem são depositadas e elas se decompõem. É o mesmo conceito apresentado também no Novo Testamento, que é o Hades, né? Até a lição colocou aqui, Hades não é um lugar de morte. É um lugar de morte e não de tormento. Esse é muito interessante, né? Porque esse conceito que é apresentado em filmes, novelas e séries, desenhos, né? E por pessoas até religiosas, gente que até lê a Bíblia, ele é muito comentado, é muito falado e é totalmente contrário à Bíblia, né? Porque se esse conceito é apresentado como verdade, o que ele está querendo dizer é que Deus está errado, que ele estava mentindo. De que aquela afirmação que ele fez lá no Éden era mentirosa, né? Certamente morrerás. Não, o diabo diz, não morrerás. Vai ter um lugar de tormento eterno, onde você vai poder pagar seus pecados, você terá uma nova chance, vai continuar vivo, com a consciência, ou pro céu, ou pro inferno. E se você foi bom, também não, você vai ter outra oportunidade. Não precisa de Cristo, né? Não precisa de Cristo. De sacrifício, de perdão, de nada. E é interessante a gente parar para analisar esse contexto, porque quando você vê, não, você foi uma pessoa boa, não, você vai pro céu. Se você for ruim, cara, você vai fritar um pouquinho ali, mas depois de um tempinho, às vezes você pode ir pro purgatório, você se recompõe, vão orar por você, vão que orar tá vivo ali, aqui e tal, e você vai sair e vai de lá. depois, você vai ter uma nova chance depois para poder ser uma pessoa melhor. E na verdade, não. Nós temos que entender, a chance que temos é em vida. Não temos uma outra oportunidade. É muito mais satisfatório nós pensarmos às vezes, não, mas se não der certo aqui, pensa igual alguns pensam como casar, se não der certo a gente divorcia, depois casa de novo, tenta ser feliz de novo. Não, se não der certo aqui, na próxima vida eu tento. Mas não tem essa chance. Esse platonismo que foi agregado dentro do cristianismo faz com que as pessoas percam a noção da realidade da vida cristã. Vivam uma vida de superficialidade e não tenham um aprofundamento bíblico e nem sentimental por Deus. Yasmin? Verdade. Não, sim, enquanto a vida há esperança, né? E o que a gente entende aqui é que o diabo ele manipula a gente de uma forma, como ele falou, através da mitologia grega, como Hades e tal. Então, a mídia faz isso também, né? Sim. A mídia, através disso. E se a gente não acreditar em Deus, que ele vai retornar pra salvar a gente... E é nada legal vai que ele tá adiantar. nisso, né? Que você para pra olhar Sim. bem, cara, que legal. Então eu tenho uma alma imortal. Então se eu for bonzinho, vou pro céu, né? Ou pra um lugar melhor, vou reencarnar, enfim. Vou estar num lugar, num estágio melhor. Se eu fizer, beleza, então eu vou pagar ali. Mas eu vou curtir aqui, não importa, né? Então vem disso aquela ideia de que a gente não morre nunca, né?
E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, o que o texto que acabou de ler disso aqui, olha, tem alguém que já venceu a morte, porque a morte precisava ser derrotada. Então para com essa ilusão de achar que no final não vai dar morte. Vai dar sim, mas a morte não vai ter a última palavra. E quando a gente entra no contexto bíblico, nós vemos que Jesus, através de próprio Paulo, ele diz: o único ser que possui a imortalidade é Jesus. Vamos só fazer uma reflexão. Se eu não preciso de Cristo, se eu não acredito na ressurreição, qual é o sentido de eu ter Deus na minha vida? Se eu já sou imortal, Agora se eu já sou igual a Deus. Agora imagina alguém que crê na Bíblia, é cristão ou evangélico, né, e tal, e compartilha desse tipo de crença, né? Não tem nada a ver, né? Na realidade, crer nisso é anular a necessidade de Cristo, de vida eterna, de perdão, etc, né? Aqui a lição termina dizendo assim, né? A Yasmin estava comentando, o contexto de Mateus 16, 18, né? Explica que as portas do Hades, e aí da morte, não prevalecerão contra a igreja. A razão é que a morte e o Hades jamais prevalecerão contra Jesus. Ele quebrou os grilhões, Mateus 16, 21, né? Da morte e da sepultura, quando ressuscitou no terceiro dia. Ele não é o único a ter ressuscitado, embora a Bíblia chame ele de primogênito, ou primeiro, né? O mais importante. Ele é mais importante porque da ressurreição dele depende todas as demais, né? E é porque ele ressuscitou que nós temos a garantia que a gente pode vencer também a morte zerada, né, Yasmin? Beleza, e aí, Fabiano? Trevas e silêncio. Parte do comente aqui, e também ainda continuando tentando aprofundar, a gente já percebeu que Sheol e Hades, tanto o conceito do velho quanto do novo, falam da mesma coisa, lugar de morte, lugar onde a pessoa se decompõe, não um lugar de tormento, mas um lugar onde a pessoa é depositada. Trevas e silêncio é um outro conceito que está tentando ampliar um pouco mais aqui, né? Porque a Bíblia fala de lugar de silêncio. Por que lugar de silêncio? Para dar uma ênfase também e maior para as pessoas entenderem, assim, qual é o local após a sua morte que tem mais silêncio? 7 palmos. 7 palmos embaixo da terra. Não tem outro local. E o interessante é que é o seguinte, aí fala em Salmos assim, que diz que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Jó descreve a sepultura como um lugar de trevas e decomposição, onde os vermes fazem o seu trabalho. Banquete, né? Só que eles ficam comendo quietinho ali os vermes, né? Agora a parte que mais me chamou a atenção e que me arrepiou na hora que o momento que eu li aqui, fala assim que Jó, ele desejou o quê? Ir aonde? O seu show, né? Onde os seus sofrimentos cessariam. Se o show fosse um lugar de fogo e de tormenta, por que Jó desejou tanto? É melhor ficar vivo sofrendo. Não, vamos ficar sofrendo. Mas ele tinha tanta certeza, isso que me arrepiou quando eu li, eu falei, ele tinha tanta certeza e conhecimento do que era isso, que ele falou, não, eu quero, para cessar o meu sofrimento, eu sei que lá eu vou ter paz. Lá não vai acontecer nada disso. E ele tinha convicção do quê? Que quando ele morresse e quando Cristo voltasse, o que ia acontecer com ele? Ele ia se ressuscitar, ia ser salvo. Então, assim, a gente precisa, para mim, o que assim, qual o local de trevas? E silêncio é a sepultura. Mas, para deixar bem claro, que lá é o local onde vai cessar tudo. Não tem, é tranquilo, paz e amor. Mas é um negócio estranho, né? Porque quando a gente vê isso, né? A gente vê tanta pessoa, né? A gente acompanha, né, algumas pessoas, né, fica assim, assim angustiadas, né? Meu filho morreu e tal. Como é que ele tá lá? Será que está sofrendo? Será que está tentando se comunicar? Está tentando dar algum recado? Será que ele está bem? Enfim, eu até tenho uma experiência em relação a isso aqui, né? Alguém da minha família morreu. E aí a mãe dessa pessoa, né, embora fosse religiosa, também acreditava, né, nessa questão de espiritualista e tal, e buscou uma pessoa que se dizia médium. E na hora lá a pessoa, né, recebeu o espírito do filho dela, que falou com a voz do filho dela, deu recordações de coisas que elas tinham vivenciado juntas, né? E eu fiquei tentando, e a mãe chorando na frente daquela pessoa, né? Falando com o filho e tal, etc. E eu fiquei assim pensando, rapaz, como, entre aspas, né? É confortante, porque o filho dizia assim, mamãe, não chore mais, já tá tudo bem, não precisa mais fazer nenhum tipo de reunião por mim, já tô bem, fique tranquilo, eu tô em paz. Então, como é desafiador você tirar do coração das pessoas esse engano de Satanás, porque ele é, embora mentiroso, confortante. Não é saber que a pessoa que morreu, não tá naquele lugar que a Bíblia disse, silêncio, parou, cessou, não pensa mais, não sente mais, não come mais. Não, a Bíblia ela é totalmente contrária a isso. Então,
sepultura ou Sheol na Bíblia é lugar de silêncio e trevas. O lugar mais tranquilo da cidade é no cemitério. Embora alguns tenham medo, né? Olha, eu vou falar para você, o momento da morte, do falecimento, para nós que estamos vivos, ficamos aqui, é um momento mais difícil. Mas eu queria compartilhar com você, o senhor já falou aí na situação que aconteceu com um rapazinho, eu vou compartilhar com vocês rapidamente o que aconteceu comigo quando meu pai faleceu. E foi interessante porque é o seguinte, antes do meu pai falecer, 3 meses antes, um tio faleceu. Um tio, e a gente morava todo no mesmo quintal, né, os primos, tudo. E quando meu tio faleceu, meu pai, lá no velório, chegou nos meus primos, né, que não são adventistas, são de outra denominação, mas ele chegou ali no momento e falou: sobrinho, eu sei que a dor da morte nunca vai passar. Porque você sempre vai sentir falta, tal, tudo. Mas quer saber um momento que você vai sentir um conforto no coração? É se apegar a Cristo constantemente. Vai diariamente, e sabe por quê? Eu sei o dia que você vai ver seu pai novamente. Meu pai falou. Que é lá na breve volta de Jesus. E eu não sabia que meu pai tinha falado isso no momento do velório do meu tio. Quando meu pai faleceu, meus primos, no momento do velório, contou essa história para mim. Ele falou: primo, então eu quero compartilhar com você esse momento, porque é o seguinte, se meu tio, num dia mais difícil da minha vida, falou isso para você, para mim, eu quero compartilhar isso com você. Eu sei que você é da igreja, trabalha lá com jovem. Então ali para mim foi assim uma coisa que eu me apeguei constantemente. Por isso, você sabe que eu me dedico tanto no trabalho do Ministério Jovem, porque eu sei que eu preciso pregar isso para as pessoas constantemente. Qual é o momento? Eu sei que vai ter, eu perdi meu pai, mas qual é o dia que eu vou ver ele novamente? É quando Cristo voltar. E eu tenho certeza, o tempo que ele se dedicou, trabalhou. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse é o único dos momentos que marcaram minha vida. Eu tenho certeza que quando Cristo voltar, esse momento aqui vai acontecer comigo. Amém, que legal. Yasmin, queria soltar para vocês, eu queria que Yasmin também comentasse aqui, olha, como o esclarecimento sobre a vida após a morte. Compreender, eu sei que você está aí na igreja, você é uma jovem bem dedicada, mas como o esclarecimento sobre a vida após a morte muda a sua perspectiva sobre as pessoas, sobre religião, sobre Deus, sobre espiritualidade? Como é que compreender mais sobre isso, o que é que afeta? É um assunto bem delicado, né? Bem delicado. Afeta eu, principalmente jovem, no dia que o senhor fez um convite pra mim, meu pai perguntou pra mim no domingo à noite. Ele falou assim: Yasmin, você tem medo da morte? E foi assim, bem aleatório. Eu nem imaginava que o tema da lição ia ser esse. E eu falei pra ele: tenho sim. E depois que eu comecei a estudar a fundo a lição, assim, eu percebi que não tem por que a gente ter esse medo. Legal. Não tem necessidade de a gente ter esse medo. A gente tem que colocar e depositar todas as nossas ansiedades sobre Deus, né? E depois que ele falou isso, eu refleti bastante. A gente tem que pensar que a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, isso é um fato. E só tem que esperar em Deus. Só isso. E se dele tá nele, né? É isso aí. Viver uma vida que possa honrar seu nome, viver uma vida cheia de significados. E o mais importante de tudo, uma vida que seja útil, né? Saber que o que nós temos é essa vida, né? Para viver uma vida dedicada a ele, a etc. Deus. Bom, eu queria caminhar agora aqui, já indo para o final aqui, no nosso momento de hipertexto, né? Eu queria pedir a ajuda de vocês também aqui, né? A gente, de certa forma, a gente sempre, quando para a pensar, né, nessa realidade de que o ser humano, né, ele é finito, ele morre, né? De que a resposta para a morte é a ressurreição, né? E a gente sabe, né, quer queira ou não, o quanto a gente é supersticioso, na sua própria cultura religiosa, né, as filosofias que a gente já sabe que permeiam gerações e civilizações, elas não estão limitadas, né, ao alguém que estudou filosofia, elas alcançam desde aquela pessoa iletrada, né, que leva, como minha avó, tem até uma frase, né, um ditado que ela falava muito, né, quando ela era jovem, e essa ideia de que o ser humano tem, né, uma entidade que não morre nunca, que atravessa paredes, ou que vai para o céu, ou que vai para o inferno, ou que se reencarna, enfim. É muito importante que a gente tenha uma noção clara, né, de que realmente o ser humano, quando ele morre, ele não vai para cima nem para baixo, ele vai para a sepultura, ele volta para o pó. Saber explicar isso, embora nesse momento não parece delicado, pastor, mas ter convicção disso, né, da razão da sua fé, gera uma tranquilidade e uma paz muito grande. E ao mesmo tempo saber que há tanta gente que não sabe disso ainda, que se desespera. Quantos, né, sepultamentos, a gente já não foi, né, acompanha e vê gente desesperada, angustiada, porque
pensa que acabou. Pensa que a pessoa, né, nunca mais sairá daquela situação, né? E quando a gente sabe disso, embora doa, sofra, né, sinta saudade, é muito confortante saber que tem alguém que já venceu aquela crise tão dolorida do ser humano, de cada ser humano, que é a morte. E vai chegar, né? Se Cristo não volta antes, vai chegar inesperadamente para alguém, ou porque a vida vai terminar. A palavra-chave da semana é sepultura. Até a própria tradução aí da palavra do Antigo e Novo Testamento, né? Sheol e Hades. Sepultura. E eu queria que vocês aí, o Fabiano, me ajudassem. Acho que é o Léo. Começa com o Léo aí. Qual é o texto que você selecionou e qual é a palavra-chave que você gostaria de compor aqui a nossa rede semântica? Apocalipse 1:18 diz o seguinte: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Eu vou mudar a palavra. Eu quero colocar aqui chaves. Quando você tem a chave, você tem o controle. Quando você controla, você tem tudo nas tuas mãos. E isso tem que estar nas mãos de Jesus. E já está, né? Glória a Deus, é isso aí. Então Jesus já tem as chaves da sepultura e da morte, porque ele já venceu a morte, né? Ele esteve morto, né? Como todos aqui, né? Já vivenciaram perder alguém, mas ele não só sabe o que é morrer, ele também sabe o que é viver eternamente. Ele já abriu para nós os portais da eternidade, né? Amém. Já tá tudo na mão dele, então confia. Chaves é a palavra aí que o pastor Léo colocou aqui na nossa rede semântica. E você aí, Yasmin, qual é o texto aí, qual é a palavra que você queria destacar e acrescentar aí na nossa rede semântica? João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, e o que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. A palavra que eu escolhi foi dormir. Eu creio que... Uma coisa que ela tá precisando agora. Tô. Assim que sair daqui. Mas acorde, tá? Não, tô assim. É que o olho já é meio fechadinho. Mas quando a gente morre, a gente dorme, né? E fica acontecendo com Jesus. Jesus dormiu durante 3 dias e no terceiro ele ressuscitou, né? Ok, excelente. Então, aqui a compreensão de que sepultura é o lugar onde a gente dorme, né? E no caso daquele que morre crendo em Cristo, vai fechar os olhos, né? Depois vai abrir. Imagina, a próxima coisa, tem uma lição top lá pra frente, vai ser muito bom. Primeira coisa que ele vai ver na vida, imagina, é o Senhor no céu vendo em glória e majestade. Fabiano, vamos lá, Fabiano, qual o texto você escolheu aí? Qual é a palavra que você queria acrescentar aqui? Eu escolhi Apocalipse 20, 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados por um segundo as suas obras. Eu te dei uma palavra, mas eu vou acrescentar mais uma, já que o pastor abriu procedência aqui. Morte e eternidade. Então, assim como a Yasmin falou, muitos de nós vão passar pela morte, mas eu tenho certeza que após a morte temos a eternidade de viver com Cristo. Então, sepultura é o lugar onde aqueles que morrem são depositados, né? Não é um lugar de tormento, mas é um lugar de descanso Fabrício, ou de dormir, por exemplo. esse texto que ele leu, ele mexe comigo de uma forma muito grande. Porque nós temos uma visão do Mar Vermelho se abrindo. Agora imagine você aí comigo que está em casa, o mar se abrir e todas as vidas que foram ceifadas louco, hein? um dia se levantando agora para receber a eternidade. Tô até arrepiado. É algo assim sensacional. Não dá. Imortais, já pensou? E agora imortais. Alguns que morreram afogados, outros que foram jogados ali, que não existe mais matéria disso. Uma queda de um avião. Na queda de um desintegra avião, dentro de tudo. alguma coisa. Agora, aquilo que foi ceifado pelo mar será devolvido para o seu Criador. É muito louco. Nossa, é demais. É sensacional. Então a gente pensar, né? Você quanto jovem aí, tem convicção disso, da sua fé. Eu sei que não parece simples, porque são muitas opções que, né, o mundo da filosofia dá, né? Às vezes a faculdade, tanta gente até líder religioso dá também. Fique com a Bíblia, mantenha a sua convicção, fale da sua convicção. Você é a pessoa mais adequada para dar a resposta e o conforto que tanta gente precisa, porque não tem nada mais extraordinário, mais apoteótico, mais poderoso do que o que a Bíblia fala de ressurreição e de vida de fato após a morte, através de Cristo, pelo poder de Cristo. Então eu coloquei aqui a palavra sepultura, um lugar de inconsciência, um lugar de destruição, um dormitório, um lugar de silêncio,
né? Morte, decomposição, mas não fique preocupado, porque um dia, muito em breve, as sepulturas irão se abrir. Amém? Então, guarde isso no coração e fale disso para outros, porque não tem conforto maior para alguém que perdeu alguém do que saber de que existe sim, através de Cristo, vida. E se você quer desfrutar disso, fale disso agora enquanto está vivo, né? Para alguém que está perto de você, tá bom? Para você alimentar essa esperança aí cada vez mais forte no seu coração. Bom, caminhando para o final aqui, queria pedir aqui, mais uma vez aqui, para a gente concluindo aqui, o pastor Leonardo, aqui a gente já conversou um pouco sobre isso já também aqui, né? A parte mais aplicada aqui diz que Jesus tem as chaves, né? Ele tem as chaves nas mãos. O que isso representa? E por que é tão importante a gente ter segurança de que Jesus, sim, tem o controle de tudo, inclusive da morte? Porque quando Jesus ele ressuscitou, ele tornou possível todas as outras ressurreições. Ele, o autor da vida. E quando nós acreditamos que isso é possível, que o poder está nele e por ele, não há mais limites mais para o ser humano. Porque nós só nos deparamos com um ponto final na nossa vida quando há morte. Não, já não tem mais solução. Um médico diz que você está em fase terminal, você tem tanto tempo de vida, você começa a ver aquela contagem regressiva e agora Jesus ele zera o cronômetro, vira a ampulheta e diz assim, agora o tempo está correndo a favor de você e não contra você. Legal demais. Alguém mais quer comentar aqui o que é que isso representa para você? Como a verdade que Jesus possui as chaves da morte, né, e desse lugar de sofrimento e decomposição transforma a sua perspectiva sobre a vida, né? Porque Jesus é aquele que tem a chave da sepultura e abriu para que quem sai de lá não morra nunca mais. Alguém quer mais compartilhar com a E gente? que nunca mais voltará para esse lugar. Já pensou? Não vai haver mais sepultura nem morte? Completando, ele fala assim, no finalzinho da lição ali de quinta-feira, ele fala assim, se morremos em Cristo, ele abrirá a prisão da morte em sua volta e levará para o céu. Paulo escreveu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele termina assim, ele transformará nosso corpo corruptível, não vou ter hérnia de disco mais, olha, já pensou? Deus vai me transformar e vamos subir junto com ele. É fantástico. Então, assim, como o pastor Leonardo, ele comentou assim, quem tem a chave tem o poder. Então, você quer andar com uma pessoa que tem poder, né? Vale muito a pena. Ande com Jesus. Ande com Jesus. Ande com o dono da chave. O dono da chave. Ele é a chave, né? Yasmin? Eu entendi que é a solução, né? É a solução. Quando Deus tomou as chaves do diabo, ele tomou a solução de tudo. Então, eu acho que é isso, essa palavra. É isso aí, é a solução de tudo. É isso que representa ter as chaves nas mãos, né? Bom, onde está a sua vitória? Que aparentemente, né, quando você vê, né, um fim trágico de alguém, né, de certa forma alguém que viveu, a gente está acompanhando nesses últimos dias aí, né, uma pessoa, né, que de certa forma foi muito influente no mundo. Quantas pessoas, né, não saíram de seus países para poder ali, de certa forma, dar aquela última homenagem, e aqui procissões e gente, e câmera e transmissão ao vivo, e o planeta todo acompanhando, né, o momento em que alguém que de certa forma, né, teve uma representação, né, uma monarquia, né, um sistema de governo, né, que alguns questionam, vai manter, não vai continuar, enfim. E o quanto, de certa forma, mesmo sendo alguém que até distante da gente, né, o quanto que a morte de alguém faz, de certa forma, o mundo parar, né? Faz as pessoas pararem e refletirem e tal, mas às vezes essa forma, a morte às vezes vem abruptamente, né? Às vezes para alguém anônimo, às vezes um jovem, né, uma criança, né? Um dia desses, um amigo meu foi sepultar um garoto, foi atropelado na porta de casa, imagina, quase 100 metros debaixo do carro, foi um negócio terrível, 7 anos, garoto. E é interessante, né, porque a Bíblia diz, Paulo falando sobre o mistério, né, esse mistério revelado, de que o ser humano não vai morrer para sempre, não vai permanecer morto para sempre, é uma pergunta, né, que a gente já tem a resposta. Onde está a sua vitória? A sua aparente vitória, né? E eu queria que vocês dessem considerações finais aí na sua compreensão, na sua leitura da lição sobre esse tema, em saber de que a morte não vai ter a última palavra. Considerações finais, eu queria ouvir vocês aí.
Pastor Fabrício, você tocou num assunto muito legal que aconteceu nesse último mês de setembro, a morte da Rainha Elizabeth. Aham. E sabe uma das curiosidades que eu tive? O caixão onde ela foi enterrada, onde foi levado o corpo dela, já estava pronto para ela há quase 60 anos. Já pensou? Foi fabricado. Um tempo quando ela assumiu o posto de rainha. E isso me traz uma reflexão. Até os grandes monarcas Morre. sabem que vão morrer. É isso aí. Sabem que vai ter um ponto final no seu reinado. Mas Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Sensacional. Comigo, a parada é outra. Amém, amém. Mais alguém, Yasmin ou Fabiano, considerações finais aí? O que você sente em seu coração em ter a resposta para essa pergunta? Onde está a sua vitória ou morte? A gente já tem a resposta, né? Tem aqui um trecho que fala: estão dormindo até o dia em que serão despertos pela trombeta de Deus, para a imortalidade gloriosa. Então, se a gente não se apegar a Deus, eu falo isso com um jovem, e a gente tem muitas tentações, Quem sabe uma delas é achar que tem vida para sempre, né? a gente é muito manipulado, principalmente pela mídia. E se a gente não se apegar agora, estudar a lição, e ler a palavra e entender isso, de nada vai valer, porque a gente vai achar que a gente vai morrer e vai ter a tal da vida após a morte, né? Que não é, tipo, você com Deus, é você em outra coisa e como outras pessoas acreditam, né? Eu queria, assim, terminar. Como que pastor Leonardo, pastor Fabrício e Yasmin, queria eu que na minha época eu tivesse 18, 19 anos, tivesse uma lição do jovem dessa daqui. Sabe por quê? Imagine só o tanto de conhecimento que eu estou adquirindo depois, assim, com 45 anos, que é bem fácil, simples, assim, um jovem de hoje compreender sobre... Na tua época tinha uns pergaminhos, né? Nós usávamos do adulto, de adulto, era diferente, né? Era a mesma linguagem, né? Então era complicado, mas assim, onde está a minha vitória? Como eu falei da morte do meu pai, a minha vitória está em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar então com os jovens, encerrando assim, só tem 2 meios agora pra gente. É a vida eterna ou morte eterna. Você quer ter a vida eterna? É fazer tudo e seguir isso aqui, ó, a Bíblia. E seguir os conselhos que Jesus nos deu. Fora isso, não tem outro caminho. Eu tenho a certeza, nós que estamos aqui, temos a certeza que nós temos o único caminho, que é a vida eterna. Então, a minha vitória, para poder ver meu pai, ver meu tio, ver meu primo, ver a minha avó, é só caminhando com Cristo, o dono da chave. E é isso que eu pretendo e quero que os jovens, nós estamos aqui, fazer até o último dia. Porque eu sei também que um dia eu vou chegar. Então, é isso que eu quero encerrar com essa lição. Fantástico. Bom, eu queria só terminar aqui lendo um texto de Ellen White aqui, uma escritora cristã. Ela tem uma descrição muito legal no livro Grande Conflito. Por sinal, irá ser distribuído ano que vem. Vale a pena você já ler aí, foi muito, muito bom. Olha como ela descreve o momento da ressurreição daqueles que morreram crendo em Jesus. Quando forem chamados do seu profundo sono, imagina alguém que já está dormindo há séculos, anos, imagina? Perdeu a consciência ali abruptamente, né? Imagina, muitos anos. Quando forem chamados do seu profundo sono, seus pensamentos continuarão, olha aí, exatamente do ponto em que haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte. O último pensamento, o de que estavam caindo sobre o poder da sepultura. Imagina as forças saindo, a respiração indo embora. Mas, ao se levantarem do túmulo, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão, as tuas correntes? E aí termina dizendo que elas saíram aqui no finalzinho aqui, ó. Elas vêm do cárcere da morte, revestidas de glória imortal e clamando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? A penalidade completa da lei foi aplicada e as exigências da justiça foram satisfeitas. Ao contemplarem isso, o céu e a terra declaram a justiça de Jeová. A Bíblia diz que os ímpios irão acordar clamando a vida eterna. E imagina, olhando para a morte, assim, cadê você? Que não me prende mais aqui. Os ímpios acordarão do mesmo jeito, depois dos 1000 anos, mas não para viver eternamente, mas para reconhecer que é justo serem destruídos eternamente. Já pensou que cena
grotesca, terrível, né? Deus oferece a nós hoje a oportunidade, né? De fazer parte desse grupo que vai levantar da sepultura, se a gente dormir antes, né? Literalmente dormir antes da volta de Jesus, mas sair de lá, imagina, com o mesmo pensamento focado, crendo em Jesus que já tinha poder sobre tudo, sobre a morte, e de que valeu a pena confiar nele, né? Então esse lapso chamado sepultura, ou morte, sono, ele vai ter um fim muito em breve, né? Que a gente não acorde da sepultura para reconhecer que perdeu tempo, perdeu a vida, né? Não dedicou a vida a Jesus, né? Como os ímpios irão passar, né? E até dobrarão os seus joelhos para reconhecer que é justo ser destruído. Que a gente faz parte daquele grupo que vai sair de lá louvando a Deus. Já pensou? Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado mais uma vez aí, vocês que acompanharam a gente, e também nossa bancada especial aqui. Eu queria que Yasmin terminasse com uma oração, pedindo para que esse material, esse conteúdo, de alguma forma, motivasse algum jovem a manter firme suas convicções aí de que, sim, Deus já tem a chave do Hades nas mãos aí. Amém. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse estudo. Senhor, vem estar na frente desse estudo para os jovens que vão ouvir ele, que vem estar na frente de tudo que a gente for fazer. Obrigado por tudo. Daquele pé te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Léo, mais uma vez aí, pela participação. Obrigado, Yasmin, pelo esforço para estar aqui. Eu sei que não foi fácil, tá bom? Pode dormir, tá? Mas depois acorde. Obrigado aí, Fabiano, também. Foi muito legal poder compartilhar com vocês as experiências e a esperança que a gente tem de um dia, né? Poder ver Jesus e todos aqueles que a gente ama. Amém. E bom, e a você também que esteve acompanhando a gente aí, ouvindo, assistindo. Eu queria agradecer você também e desafiar, motivar você a continuar estudando a Bíblia, tendo segurança de que, sim, grandes reis e monarcas ou jovens, não importa quem você é, sim, temos uma certeza nesse mundo de pecado, a gente vai morrer. Mas através de Jesus e por meio de Jesus que já venceu a morte, podemos também, até quem sabe ir para a sepultura, mas seguros de que lá sairemos, ou de lá sairemos cantando para viver eternamente com Cristo. Lembre-se que a vida eterna começa agora. Curta e aproveite e desfrute. Mais do que isso, quem sabe diga para alguém, conforte alguém com as verdades da palavra de Deus, tá bom? E Deus te abençoe. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Compartilhe esse material e até breve. Espero que a gente se encontre em breve no nosso próximo episódio. Deus te abençoe e até lá.